Glória a Deus. Paz do Senhor. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé para a gente adorar o nosso Deus, exaltar o Todo-Poderoso, o único que é digno de toda honra e louvor. Aleluia, Jesus. Tu és adorado, Espírito Santo, neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia, nós cremos, Espírito Santo. Nós cremos que breve o Senhor voltará, Jesus. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada com piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada com piscar de olhos acontecerá.
declarar isso. O Messias, acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus. Será que você pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Dizer quanto Ele é lindo, quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é santo. Ah, Espírito Santo de Deus, nos prepara para a Tua vinda, Jesus. Põe vestes novas, vestes puras para o grande encontro, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que o Senhor vai trazer nessa manhã através da sua pessoa. Em nome de Jesus eu sou grato. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Podem se assentar em nome de Jesus, fiquem à vontade. Eu vou fazer de tudo para conseguir destrinchar aquilo que o Pai deseja falar com meus irmãos nessa manhã, mas antes de tudo eu queria cumprimentar a minha irmã Flávia, lá na cidade de São Cristóvão, né, que tem uma comorbidade visual. Ela pediu para que eu pudesse descrever o que eu via nesse ambiente para ela. Então você está agora ouvindo um gordinho chamado Edivan, que está vestido com um paletó cinza, uma gravata grafite, tá bom? E eu estou aqui no altar da Igreja Batista Betel para descrever esse ambiente para você, Flávia. Eu não sei como descrevê-lo, mas nós estamos com alguns bancos de madeira e diante de uma noiva linda, tá bom? E que o Espírito Santo te visite, Flávia, aí através do YouTube agora, nesse momento, a você e toda a sua família. Marcos 1, meus queridos. Eu vou ler do versículo 8 ao versículo 13, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia por João, que foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre eles. Então foi ouvida uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu Filho amado, e em ti eu me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém? Alguns irmãos costumam dizer que foram visitados pelo Espírito Santo, mas eu creio que isso é uma forma errônea de nós se comunicar através do nosso querido Espírito Santo. Porque o desejo do Espírito Santo, meus irmãos, não é visitar a mim nem a você. Ele deseja habitar entre nós. Ele deseja habitar em nós. Ele deseja fazer uma transformação, que ela vai começar de forma interna, mas é uma transformação tão linda e tão forte e tão genuína, que ela vai ser exposta externamente. Então aquilo que o Espírito Santo começa a fazer dentro de você, vai começar a ser visto fora.
É por isso que é uma importância muito grande. Eu vou dar um pouco de trabalho para os câmeras aí, viu? Porque eu não consigo ficar parado não, eu estou pregando. Então, Deus os abençoe aí, fiquem firmes aí, viu? Então, meus irmãos, aquilo que o Senhor, Ele começa a fazer dentro do coração de um homem, de uma mulher, que verdadeiramente tem um encontro com Deus, e é morada do Espírito Santo, é algo tão grande, é algo tão genuíno, que todos ao redor começam a perceber aquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida dessa pessoa. É por isso que hoje nós temos visto, sabe, de maneira muito, sabe, triste, uma falsa modéstia de que há um batismo do Espírito Santo na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele nos batiza, ele não somente ele vem com o intuito de nos fazer chacoalhar, nos balançar, mas ele vem com o intuito de nos transformar. Então o Espírito Santo ele traz uma transformação, a começar pelo meu e pelo seu caráter. Então um homem e uma mulher de Deus, ele começa a ser observado, e ele vai ver que nas ações dele, ele vai começar a ter uma transformação. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que falava da vida dos outros, não vai falar mais. Aquele que tinha ódio, que nutria raiva, esse já não vai mais ter, porque o Espírito Santo começa a morar dentro de você, e aquilo que é as qualidades divinas, começa a ser qualidades em sua vida. O Senhor diz que Ele é amor, então se o Espírito Santo habita em mim, aí vai ser expelido através da minha vida o quê? O amor de Deus. Aleluia! Oh glória! Então, meus irmãos, quando a gente vai e ouve uma palavra como essa, a gente se pergunta: o que tem acontecido? Que essa expressão de amor, muitas das vezes não tem sido notada. Mas se a gente perguntar um para o outro, e para qualquer um que está nos ouvindo agora através dos canais do YouTube, vai falar: eu conheço a Deus, eu sei quem é o Espírito Santo, eu já fui batizado pelo Espírito Santo. Mas você foi batizado com o Espírito Santo, mas você ainda não aprendeu a ter o autocontrole para amar o seu irmão? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. O Espírito Santo ele vem, irmão, e é maravilhoso, sabe? Eu gosto demais, sabe, da presença, porque eu não consigo me controlar quando eu sinto assim a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho vontade de pular, eu tenho vontade de chorar, eu tenho vontade de dar risada. E eu não me contenho a ficar só na vontade, eu vou e faço. Porque algumas pessoas sentem essa vontade também, mas fica: mas o que é que ele vai pensar? Ah, mas se eu pular aqui, eu não sei, se eu der um pulinho aqui, o pessoal vai dizer: o irmão era tão calminho, e porque o irmão agora está pulando ali, será que ele está com algum probleminha? Não, irmão, é porque eu preciso expressar aquilo que eu tenho sentido, e a única forma que às vezes eu tenho para expressar, é olhando para o céu e dizendo: eu te glorifico, Senhor, eu te amo. Aí tem momentos que as palavras faltam, aí essa expressão ela vem pelos meus olhos, eu choro na presença dEle. Aí tem momentos, queridos, que eu vou dar risada, porque é algo tão forte, que eu não consigo somente ficar quieto olhando, observando. Então, às vezes as pessoas perguntam: mas pastor, por que é que o senhor dá tanto glória? É porque eu vivo continuamente na presença de Deus. Eu vivo continuamente na presença desse Espírito, cara. Eu não sou visitado por Ele. Esse negócio de ser visitado pelo Espírito é coisa do Antigo Testamento. Eu sou morada dEle. Eu não estou mais aqui clamando: ah, Senhor, não retira de mim o Teu Espírito. Sabe por quê? Porque eu sei que a única coisa que vai me afastar desse Pai maravilhoso é o pecado. A única coisa que faz acepção entre você e Deus, igreja, é o pecado. Então o único cuidado que eu preciso ter é de não andar por aí pecando, fazendo aquilo que desagrada a Deus, fazendo aquilo que vai fazer com que o coração do meu Pai se afaste do meu coração. Então, meu irmão, eu preciso expressar isso continuamente. Ontem eu fui fazer uma visita ao meu irmão Rafael no trabalho dele, e eu estava lá com ele conversando, ele trabalhando, mais o proprietário da construção. E
umas crianças descendo, eu comecei a orientar essas crianças e dizer para elas: cuidado, a grama está molhada, aí tem uma lama, se vocês não tomar cuidado, vocês vão cair. As crianças me ouviram no meu alerta. Mas sabe o que é engraçado, Tiagão? É que quando eu saí da construção, adivinha quem caiu? Pastor, o que é que isso tem a ver com o que você está pregando? Muitas das vezes nós estamos orientando as pessoas a tomar cuidado, mas esse cuidado não é tomado em nós mesmos. Sabe? Ali foi uma queda que eu tomei na lama. Doeu mais em mim a vergonha das pessoas verem eu caindo do que a dor da queda. Eu fiquei envergonhado. Mas eu pergunto para você, igreja, por que nós não trazemos essa vergonha para quando nós pecamos? Será que falta algo que a gente não mais se incomoda com os pequenos pecados que tem nos afastado da presença e da gloriosa, aleluia, da gloriosa presença do nosso Pai? Porque se eu, agora que eu tomei aquela queda naquele ambiente, estou com vergonha, e de repente hoje eu tenho que retornar lá, você acha que eu vou com a mesma confiança que eu fui? Não, eu vou ter mais cautela. Porque eu não quero cair no mesmo lugar. Eu não quero cair no mesmo lugar. E toda vez que alguém chegava diante de Jesus, oh aleluia, e Jesus perguntava o que eles queriam, Jesus dava o que eles queriam, mas no final Jesus sempre dizia: vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Quer ser cheio do Espírito Santo? Meu irmão, tenha nojo do pecado. Seja um repelente de pecado. Não se conforme com as coisas erradas. Não é essa orientação que o apóstolo Paulo nos dá: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Seja a diferença que você quer ver na vida daquele que está com você aqui hoje. Porque quantas vezes nós ouvimos pessoas ao nosso redor declarar e dizer assim: ah, eu amo muito a minha igreja, mas eu queria muito que a igreja tivesse coisa tal. Mas a pergunta é: o que você tem feito para a igreja ser aquilo que você sonha? Qual é a ação que você tem no seu individual? Porque eu tenho certeza que homens de Deus dirigindo essa igreja nós temos. Direção do céu para a igreja nós temos. Mas o Senhor, Ele tem cobrado também, meu irmão, é que eu e você faça a nossa parte. As vidas que nós queremos que sejam salvas, muitas delas só serão alcançadas quando eu e você sair do conformismo e ir para o confronto de pregar o Evangelho. E sabe, pregar o Evangelho não é somente ter uma oportunidade no púlpito da igreja no domingo. Pregar o Evangelho é você viver o Evangelho de Cristo aonde você se encontra, seja num escritório de advocacia, seja num escritório de medicina, seja na portaria de um condomínio. Meu irmão, viva Jesus e as pessoas serão atraídas por Ele. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Então, mas pastor, o que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, você precisa ouvir a voz de Deus. Versículo 11 fala: foi ouvida uma voz dos céus. Hoje nós ouvimos tudo, mas parece que se esquecemos de ouvir o nosso Criador. Sabe, eu estava orientando um casal e eles estavam convictos, sabe, de que eles sabiam que era necessário ser feito. E eles falaram assim para mim: pastor, só quero mesmo só a opinião do senhor. Aí contou a história dele, ela contou a história dela, disse: agora eu quero saber o que é que o senhor pensa. Aí eu falei bem assim: você já perguntou o que é que Deus pensa do que você está pensando? Porque eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, não. Eu estou aqui para falar o que o Pai deseja que vocês ouçam. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor.
E ele diz que através do amor, o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Qual é o problema? Será que você não poderia ouvir mais o Senhor e parar de querer ouvir a homens? Porque assim como você recorreu a mim, você já recorreu a quantas pessoas para saber o que é que você tem que fazer naquilo que a Bíblia diz que você deveria fazer? Mas sabe o que é que nós fazemos? Ao invés da gente consultar o Senhor, ter uma vida de comunhão com Deus no nosso secreto, ler a nossa Bíblia diariamente, a gente procura uma pregação no YouTube. E vamos ver, deixa Deus falar comigo aí. E não tem um problema de você ouvir pregação não, viu, irmãos? Pode ouvir milhares de pregação, não tem problema. Só que uma vez, eu estava num podcast, e eu fui perguntado quem eram as referências de homem de Deus para a minha vida. E aí, é claro que quando alguém pergunta para você quem é a sua referência, humanamente falando, as pessoas estão esperando que você fale de pregadores famosos. As pessoas estão esperando que você fale de cantores que estão aí no estrelato. Mas eu falei, cara, eu só consigo admirar quem tem acesso à mesa da minha casa. Então a minha referência de homem de Deus é o meu pastor. Porque eu entro no escritório dele e eu vou pedir um aconselhamento para ele. Sabe o que é engraçado? É que o pastor Gerson, ele só fala ao contrário do que eu queria que ele falasse. Eu vou lá e eu chego lá, pastor Gerson, eu estou com um problema lá na igreja, assim, viu? Meu pastor, está desse jeito, eu não estou aguentando mais, eu vim aqui para comunicar o Senhor, e eu queria saber, porque assim, eu já estou convicto do que é que eu deveria fazer, sabe? E eu queria que o Senhor me dissesse o que é que eu faço. Ele disse, vá para casa orar. Eu orei antes de vir para aqui, pastor. Pronto, volte e ore mais. Daqui a pouco está tudo resolvido. É não, pastor. Será? Porque, irmão, toda vez que você pede um aconselhamento e você está convicto do que você sabe que você quer, na verdade você não está querendo ser aconselhado, você está querendo apoio para errar. É isso que você está querendo, você já sabe o que você vai fazer, mas você quer apenas que alguém apoie o seu erro. Quer que alguém diga assim, é assim mesmo, eu também faria a mesma coisa. Aí agora depois quando chegar lá na frente, que você cavou um buraco, que você entrou e ele está tão profundo que você não consegue mais sair, sabe o que é que você vai fazer? Você vai dizer, eu fui no escritório do meu pastor, e o meu pastor disse que faria a mesma coisa, porque você não quer ser culpado pelos seus erros, você quer arrumar um culpado para estar longe de Deus. Então você vai sempre tentar ver alguém que possa apoiar o seu distanciamento. Mas o Espírito Santo de Deus, meu querido, ele chama eu e você para uma comunhão. Ele quer uma intimidade. Você é uma noiva. E a noiva, ela passa tempos e tempos se preparando, se adornando para receber o seu noivo. A noiva, ela não se apronta porque ela recebe o recado de que o noivo está vindo. A noiva, ela está pronta porque ela sabe que uma hora o noivo chegará. Então, alguém vem e anuncia, olha, o noivo vem buscar a noiva hoje. Eita, vamos se arrumar. Corre a roupa, onde é que está a roupa? E a aliança, onde é que eu botei minha aliança? Não. Como noiva, você tem que estar preparada. Porque o noivo vem buscar você. Oh, aleluia. Muitas vezes a gente tem orado, buscado e tem dito para nós mesmos assim, eu tenho vivido porque eu sei que um dia, porque você foi para a igreja? Eu só estou indo para a igreja porque eu sei que um dia Jesus vem buscar. Isso é maravilhoso. Mas sabe o que é engraçado? É que nessa caminhada eu já vi muita gente voltando para Jesus sem Jesus ter voltado. Muita gente, irmãos. Pessoas que foram dormir convictas de que viveria mais 50 anos.
mas de repente voltou para Cristo. Então, meus irmãos, não espere o anúncio do noivo. Se prepara hoje. Porque o Espírito Santo veio para nos alertar. Nós temos um chamado e um compromisso. Enquanto o noivo não chega, ide a todo mundo, pregai o Evangelho. A missão que o Senhor deu para nós foi pregar o Evangelho de Cristo. E eu tenho aprendido de uma forma linda que pregar o Evangelho de Cristo não é somente pegar um microfone para ler um versículo. Porque tem muita gente, irmão, pregando muito bonito, mas vivendo muito feio. E o que Jesus está querendo é vida. Vida com Ele. Aquelas portas vão se abrir daqui a pouco e eu e você vai voltar para nossa casa. Mas o Evangelho precisa continuar a ser pregado. Quando você chegar na mesa da sua casa, na comunhão com a sua família, o Evangelho precisa ser pregado. Na visita aos santos, o Evangelho precisa ser pregado. Jesus precisa ser visto através, muito mais do que das suas palavras. Ele precisa ser visto através da sua vida. O que eu preciso fazer, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ter uma identidade de filho de Deus. Parte 11, no versículo 11, na parte B, ele diz: Tu és o meu filho amado. Ah, Jesus. Eu passei, irmão, boa parte da minha vida lutando para ser crente. Tudo que eu queria era ser crente, irmão. Era isso, porque foi assim que na minha caminhada eu ia aprendendo. As pessoas olhavam para mim e diziam: você tem que ir lá na frente aceitar Jesus para ser crente. Ó, você vai ter que se batizar. Para quê? Para ser crente. Ó, cuidado. Você precisa ter uma vida lá com Deus que é para você ser crente. Rapaz, e de repente, em um dos momentos difíceis da minha vida, o Espírito Santo de Deus brandou no meu coração, dizendo: você é o meu filho amado. Então o Senhor, irmão, Ele não está preocupado em povoar essa terra com um monte de crente, não. Ele está preocupado em encher essa terra de filho. Pô, pastor, mas qual é a diferença entre ser filho e ser crente? Irmão, a Bíblia já diz: crente até o diabo é. Agora, filho de Deus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E é isso que Deus está nos chamando, para sermos filhos. Oh, aleluia, Jesus. Nos momentos difíceis da minha e da sua vida, porque todos nós temos momentos difíceis, o melhor lugar para se estar é no colo de um pai, cara. Oh, não tem lugar melhor para você se encontrar, irmão, do que no colo do seu pai. E eu aprendi isso de uma maneira, sabe, eu chego às vezes em alguns lugares e as pessoas às vezes falam: pastor, você ora para tudo, né? Ora para comer. Aí às vezes os colegas, eu estou no trabalho, aí o pessoal está passando, aí eu estou orando, aí os irmãos param. Aí fala para você: você ora para tudo, né? Cara, meu pai está comigo. E não tem coisa melhor do que você ser íntimo do seu pai, não. Porque você já imaginou você chegar lá na casa de Luizinho, ó, que está ali sentado ali atrás, para você conversar com o Luizinho, e você chega lá e assim, você quer muito conversar com o Luizinho, mas você não conhece o Luizinho, você não sabe quais são os gostos de Luizinho, não sabe nem que time ele torce, para poder ser mangá dele. Não, como? Como é que você vai ter uma boa conversa com ele? Porque a gente só consegue se comunicar bem com quem nós conhecemos.
Então, às vezes, nós temos dificuldade nas nossas orações porque nós falamos com um Deus que nós não conhecemos. Nós declaramos aquilo que a Bíblia diz, mas nós não vivemos o que a palavra tem nos dito para viver. E por esse fato de não termos vida diante das nossas palavras, aonde falta vida, falta comunhão, intimidade. Aonde não tem intimidade, não tem conhecimento. E quando você não conhece, você enjoa. Por que é que tem tido tantos desigrejados ultimamente? Porque falta para mim e para você conhecer o nosso Pai. Conhecer. Quando você conhece o seu Pai, você não quer estar em outro lugar, a não sei aonde o seu Pai está. Aí é por isso que o salmista declara, né? Feliz estou, porque me disseram, nós vamos aonde? Nós vamos na casa do Senhor. Aí às vezes você se acorda de manhã e diz bem assim, é domingo, né? Para a igreja, oh meu Deus, hoje é dia de culto. Diga misericórdia. Você tem que abrir um sorriso, porque é dia de estar na casa do seu Pai. Você tem que estar feliz. Você vai encontrar com o seu melhor amigo. Aleluia! O que eu preciso para ser cheio do Espírito Santo? Você precisa ter prazer no Senhor. Ainda no versículo 11 ele diz: em ti eu me comprazo. Em ti eu tenho prazer. Ah, Deus, como o Senhor quer que os filhos dele tenham prazer de estar com Ele. Como o Senhor quer, sabe, que você se reconheça como filho. Para você dizer, ah, eu estou com meu pai, está tudo bem. As tempestades se levantam, o barco balança, parece que vai afundar. Mas você vai olhar e vai ver quem lá dentro do barco? Seu pai. Seu pai está no barco, está tudo certo. Essa tempestade vai passar, igreja. Os problemas, quando Jesus chega, eles se dissipam. Talvez você continue até a ter alguns problemas na sua caminhada, mas das duas coisas vai acontecer. Ou o Senhor quer lhe aprimorar, ou Ele quer lhe fortalecer. Amém? Agora vamos já para a parte final para encerrar, tá certo? O que eu preciso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Você precisa resistir às tentações. Porque a coisa mais maravilhosa que um filho de Deus vive não é nas 2h30 de culto dentro da igreja. A coisa mais maravilhosa que um filho de Deus vive é quando o culto termina. Por quê? Porque quando o culto termina, é que você vai para o campo de batalha. É que você está indo mesmo para o confronto. Quantas vezes você já ouviu irmãos dizer para você assim, o culto de domingo de manhã é o melhor culto que a igreja tem. Você já ouviu muita gente falar isso não para você? Aí você não já se perguntou o porquê isso não? Porque você de manhã sai para vir cultuar, você não ligou televisão, você não ouviu notícia ruim. Os problemas ainda não alimentaram a sua alma. Então você vem com a alma leve. Mas esse culto tão maravilhoso, ele precisa ser uma extensão do que eu e você vive lá fora. Porque no momento de angústia, as pessoas elas não procuram quem não tem Deus, elas procuram quem tem Deus. Você vai ver pessoas que falam mal de crente o tempo todo, falam mal do cristão o tempo todo. Mas na hora do aperto, é na porta de quem que ele vai bater? Na sua. Lá. Meu irmão, você tem condição de orar por mim? Você poderia orar por mim? E aí é onde a expressão de Deus precisa ser expressa através da sua vida. Porque nessas horas, você não tem que guardar mágoa porque um dia ele falou mal de você. Você não tem que estar triste porque um dia ele lhe rejeitou. Nessa hora, você precisa estar exatamente como Deus esteve quando você decidiu vir até Ele, de braços abertos, e dizer, vem filho amado. Vem, você vai encontrar aqui
um braço para você ter consolo. Porque, irmão, Deus ele é real. Mas a expressão de Deus hoje na terra é você. As pessoas elas vão se sentir amadas por Deus através do seu amor. Através da vida que você tem com Deus. É aí que as pessoas vão olhar e dizer assim: esse é o Deus que eu preciso. Esse é o Deus que eu quero. E aí nós não vamos ficar precisando adular pessoas para vir para a igreja mais. Porque as pessoas serão atraídas pelo Deus que você tem vivido. E elas vão chegar lá, rastejando, a pulso. Mas elas chegarão. E para nós orarmos, né, pelo encerramento, eu vou fazer uma oração ainda por nós. Quando eu comecei a entender que eu tinha um pai, não foi no meu momento melhor da vida não, irmãos. Foi no meu momento mais difícil que eu comecei a entender que eu tinha um pai. Todo mundo sabe que hoje eu estou pastoreando ali na comunidade do Tijuquinha, né? A igreja aqui sabe que o pastor Gerson, a missionária Nádia sempre está falando. E era o último lugar que eu gostaria de pastorear lá atrás, quando eu estava lá atrás. Porque na época que eu comecei a conhecer quem é o meu pai, eu tinha saído daquela comunidade para não morrer. Então, perguntar, você quer pastorear? Depois que eu conheci a Deus, eu ia dizer, quero. Aonde? Qualquer lugar, menos Tijuquinha. Mas aquilo que Deus faz é muito diferente do que nós queremos ou projetamos. E para você entender como Deus ele é tão maravilhoso e misericordioso, é para nós orarmos, tá bom? Nós vamos orar. Quando eu estava sentado ali na esquina da Rua São Lázaro, onde é que a igreja está situada hoje? Na Rua São Lázaro. Eu estava sentado ali na esquina, com entorpecente na mão, uma garrafinha de vinho nas pernas, e o meu pastor na época, que me ganhou para Jesus ali na comunidade, pastor Luiz, ele passou e falou, ei, Jesus tem um plano na sua vida, vamos para a igreja. E eu disse, esse pastor não deve estar vendo não, né, a situação que eu estou, não é possível. Se ele estivesse enxergando o que eu estou aqui, ele não ia me dar esse convite. Aí eu falei, não pastor, não vou não, de bermuda, como é que eu vou para a igreja desse jeito? Aí ele falou assim, vamos filho, Jesus está te chamando, venha do jeito que você está, tenha problema não. Eu falei, não pastor, eu vou ficar com vergonha. Ele falou, eu sento do seu lado, e se você quiser, eu vou lá no meu quartinho, boto uma bermuda, para você não ficar com vergonha, eu cultuo de bermuda com você. Ali eu vi o amor de Deus. Ali eu vi o amor de Deus, irmão. Porque os outros crentes passavam, e onde eu estava, o que é que eles faziam? Eles iam para o outro lado da rua. Mas naquele momento, um filho de Deus, ele veio na minha direção, para falar para mim, você tem um pai. Você tem um pai, você não é qualquer um não. Talvez você está aí perdido nessa situação que você se encontra, porque você ainda não conhece o pai que você tem. E ali, foi o primeiro dia que eu ouvi a voz do meu pai. Através de um homem chamado Lázaro, né, que hoje já não se encontra mais entre nós. Tocaram lá uma canção do irmão Lázaro lá. E essa canção começou a tratar meu coração, porque ela dizia, o inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas histórias. Você sabe o que aconteceu naquele momento? Parece que
todo mundo dentro da igreja sumiu. E Deus só estava falando comigo ali. E eu não precisei que ninguém dissesse, você quer Jesus? Eu já estava chorando, desesperado, dizendo, Jesus me salve. Estou cansado da vida que eu estou levando, perdendo a minha família, distante dos meus amigos, andando com medo. E o Senhor disse, eu sou a coragem. Mas Senhor, e minha esposa, ela já não me dá mais nenhum crédito. Ele falou, eu sou a restauração da sua família. Então tudo que eu precisava eu ia encontrar em Jesus. Então alguém precisava me adular para mim ir até Jesus? Não, irmão, eu queria muito, era que Jesus viesse até mim. E ali Jesus começou a fazer aquela obra de restauração no meu casamento, na minha vida, na minha família. Algo tão rápido, que eu comecei a cultuá-lo ali naquela igreja, de repente eu estava levando os jovens para a igreja. Daqui a pouco eu estava fazendo discipulado. E o Senhor fazendo a boa obra. Agora, irmão, o que falta para você dar continuidade ao que Deus ele lhe chamou? Porque você sabe, a missão do Senhor é ir e pregar. Tudo que falta é somente você viver o amor de Deus. Porque o Espírito Santo, Ele quer te batizar. Ele quer transformar a sua vida. Basta você querer.